Bom dia a todos. Podemos sentar em nome de Jesus? Vamos entrar na palavra de Jesus. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia em Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Eu vou ler o capítulo 4, do 1 ao 3. E depois eu vou mudar um pouquinho, vou voltar do 1 ao 8, tá bom? Posso ler? Juízes capítulo 4. Tá com live, né? Tá? Então, bom dia para quem está em casa também, né? Posso ler, igreja? Já acharam aí? Juízes capítulo 4, versículo 1. Vou deixar vocês chateados, vou mudar um pouquinho. Tem que colocar a tradução NAA. Só vai mudar um pouquinho só. NAA. Isso. Não vai mudar muito na tua Bíblia não, mas deixa mais clarinho um pouquinho a leitura, tá bom? Pode ser? Diz assim, ó, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do depois da morte de Eudi. E o Senhor os entregou aonde? Nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército, a Bíblia diz ali, ó, era Sisera, que morava em Harosete Ragoim. 3. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, nessa passagem aqui, você começa vendo que a Bíblia diz que os filhos de Israel tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor, não foi? E Deus permitiu que o inimigo deles viessem, e durante 20 anos, pare e pensa isso, 20 anos eles ficaram sendo duramente oprimidos por esses inimigos deles. Pastor, mas e para a minha vida hoje, o que isso tem a ver? Se nós olharmos, todos nós um dia alcançamos aquilo que o Israel tinha alcançado. O Israel, eles eram escravos lá no Egito, não foi? Deus tirou eles do Egito, colocou eles numa terra, numa herança de direito para eles, e eles passaram a ser novamente um povo livre, amém? Só que esse povo livre, lá no deserto, junto com Moisés, eles receberam ali direções, mandamentos, uma aliança com Deus, e eles passaram a ser um povo exclusivo de Deus, amém? Passaram a ser um povo exclusivo de Deus. Como você também, você não segue religião, você não segue tradições religiosas, você tem um Deus vivo, você tem um Senhor, que Ele é poderoso, que Ele cura, que Ele liberta. Eu não sei você, mas é tão ruim quando você precisa relatar um fracasso em relação a alguma coisa. Não sei se você tem esse sentimento. Eu tenho, porque nós temos um Deus muito grande. Pastor, mas não é fraqueza você enfrentar? Não é a fraqueza. Mas quando nós temos um Deus que é tão grande, nós não precisaríamos de enfrentar algumas batalhas, a qual nós às vezes perdemos. Não era essa a vontade, não era esse plano de Deus. Amém? E quando eu falo aqui dessa passagem, ó, os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque o Jabim tinha 900 carros de ferro, e eles foram oprimidos por eles durante 20 anos. Isso nunca deveria ter acontecido com eles. Aí você vai falar, mas por que então, pastor? Porque lá atrás, 200 anos antes, o Josué tinha vencido esse mesmo rei, essa mesma Hazor. Ela tinha sido praticamente quase que exterminada lá atrás. Aí eu vou pedir até para você retornar, nós vamos ver o contraste disso. Josué, capítulo 11, o versículo 10 e o 11. Josué,
Depois eu volto aqui, tá? 11, versículo 10 e 11. Lembra ali? Quem estava oprimindo eles era Razor. Amém? E aqui, você vai ler aqui, isso aqui foi 200 anos antes daquela primeira leitura. Estão prestando bastante atenção? Posso ler? Ó, nesse tempo, nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou a quê? Razor, e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Razor era a capital de todos. Então o que aconteceu lá atrás, 200 anos antes? Razor era a maior cidade, é o maior reino que tinha, era o maior exército da época, era a cidade temida, era o povo forte, era a capital de todos os reinos, ou seja, ela que comandava tudo. Amém? Aí Deus pega o povo dele, pega Josué, fala para Josué, Josué, vai para essa batalha, e Deus leva Josué nessa batalha, e nessa batalha, Josué extermina totalmente a cidade de Razor. Foi uma vitória tremenda. O inimigo tinha sido destruído, mas não totalmente, mas estava destruído. O que Israel faz a partir daqui? Olha só no versículo seguinte, 11. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu e a cidade de Razor foi queimada. Só que o que aconteceu? Deixaram ali. Esse povo parou dessa forma. Amém? O que acontece logo depois? Esse povo, como herança, recebeu essa vitória. Presta atenção, recebeu essa vitória como herança. Então eles se tornaram ali um povo orgulhoso. Vencemos Razor, destruímos a maior capital de todas. Nós tivemos ali êxito, ou seja, somos um povo diferenciado, um povo vencedor. E a partir desse momento, o que esse povo faz, igreja? A partir desse momento, eles começam a viver cantando aquela vitória que eles tiveram. Você está entendendo isso? E não fizeram mais nada. É igual aquela pessoa que ela vem para Jesus, e quando ela vem para Jesus, ela estava macumbada, ela estava cheio de opressão na vida dela, ela estava cheia de demônios oprimindo a vida dela, e aí ela vem para a igreja, e ela conhece Jesus, Jesus liberta essa pessoa, e ela passa a ser realmente uma nova criatura de Deus. Agora ela está livre, agora as coisas começam a dar certo, e ela conta, tal dia eu fui liberto. Aquele dia foi onde Deus mudou a minha história. Você vê isso muito dentro da igreja. Aquele dia foi o dia que a minha vida mudou. E ela está vivendo a vida toda dela falando desse dia. Só que vem uma pergunta: o que você está fazendo pela tua vida espiritual depois desse dia? Porque o inimigo que você venceu lá atrás, ele não vai ficar caído lá atrás. Ele vai se reagrupar, ele vai se levantar, ele vai se preparar e ele vai vir contra a tua vida de novo. Por isso que a gente vê tanta gente desviada das igrejas. A pessoa está dizendo para você assim: eu quero voltar, pastor. Uma hora eu quero começar a buscar Deus de novo. Alguém já falou isso para você? Você encontra ela na rua, fala assim: não te vi mais na igreja. Ela fala: não, eu preciso voltar. Ela diz, ela precisa voltar. Eu vou usar o exemplo, talvez ele não goste, o seu Sérgio. O seu Sérgio falou para mim outro dia assim: Deus me deu umas palmadas, né? Foi exatamente esse termo, que ele falou que ele precisava retornar. Mas o seu Sérgio, ele comentava comigo durante algum tempo, você foi até obreiro, né, seu Sérgio? E acabou se distanciando. Talvez ele entenda até o que eu estou falando bem hoje. E a gente vai esperando: não, amanhã eu volto, não é assim que fala? Depois eu vou voltar. E nós vamos vivendo assim. E nós vamos dizendo: não, a semana que vem eu vou colocar em ordem, eu vou começar. Não foi isso que ele disse, não. Eu falei das palmadas de Deus, né? Que ele citou para mim na frase. Eu achei muito interessante, que às vezes uma luta vem e nós entendemos isso. Parece que aquela batalha nos faz retornar. E era o que aconteceu com Israel aqui também. Só que o grande erro de Israel
Foi isso. Eles lembravam do dia, do momento da vitória. Mas a partir daquele momento eles não fizeram nada para manter a vitória deles. Você foi liberto por Jesus, mas o que você está fazendo para manter? Pastor, eu me casei. Legal, você conseguiu se casar e você guarda o álbum daquele grande dia, não é? Fotos, aquele jantar impecável, almoço impecável, tudo. E o que você fez para manter o teu casamento depois desse dia? Porque não é aquele dia que vai fazer a diferença, é o que você faz depois daquele dia que vai decidir se ele vai durar ou se vai acabar também. Tem gente que está no 13º, 4º, 5º casamento, 20 casamentos, não é? Porque realmente ele simplesmente fez o quê? Ele casou, foi maravilhoso. Você abre o álbum, a filmagem, nossa, nunca vi algo tão bonito, as pessoas dizem. E depois? Você entendeu? E aí vem aquela pergunta: como é que eu posso ser derrotado hoje por alguém que eu venci ontem? Não deveria acontecer isso, deveria? Não deveria. Mas assim acontece com quem um dia deixou de fumar, deixou de beber, deixou as drogas, deixou a criminalidade. Aquele dia foi maravilhoso, aquele dia foi especial. Mas a pergunta é: depois desse dia, o que você fez? Eu me lembro em 90 e tralalá, primeira pessoa que eu vi um dia que tinha feito aquela cirurgia do estômago. Antigamente eles tiravam, não sei, um pedaço, agora não sei se mudou, como que é. Mas é a primeira vez que tinha visto falar daquilo lá, e tinha um pastor nosso, que ele era muito grande. E ele fez essa cirurgia. E ele ficou magrinho. Quando ele ficou muito magrinho, ele pensou: venci a obesidade, venci a pressão alta, venci isso, venci aquilo, venci tal coisa. Aquele dia para ele foi um divisor de águas, não foi? Sim ou não? Só que o tempo passou, ele pensava que o problema dele era o tamanho dele. O problema dele não era o tamanho dele. O problema dele estava aqui, ó, a forma que ele enfrentava a vida. O problema dele não era o tamanho que ele tinha. O problema dele era outros. Ele tinha compulsividade alimentar, ele não tinha domínio próprio, amém? Ele não se preocupava em como tinha que ser a dieta dele. O tamanho dele era só uma consequência das outras coisas, sim ou não? Mas aí a gente teve aquela vitória, o grande dia. Fez a cirurgia, saiu da cirurgia e deu tudo certo. Não. O tempo foi passando, realmente ficou muito magrinho. Hoje, quando você olha para ele, está precisando fazer de novo. Você entendeu? Porque ele viveu a vida dele em cima daquela vitória daquele dia. Aquele dia não foi exatamente a mudança, o divisor de águas. O que importar para a vida dele é o que ele iria fazer depois daquele dia. E é isso que nós não entendemos no mundo espiritual. O que você está fazendo depois do teu batismo? O que você está fazendo depois que você venceu um inimigo? O que você passou a fazer depois que você deixou aquele vício? O que você passou a fazer com a tua vida depois que você conseguiu realmente êxito em alguma coisa? Eu queria muito aquele emprego, você conseguiu ele, mas o que você está fazendo para continuar evoluindo naquele lugar? Pastor, agora eu consegui tal coisa, o que você está fazendo depois disso? E nós não paramos para pensar nisso. O Razor que nós vimos aqui, que foi destruído totalmente, olha só o que eles fizeram. Depois eu volto aqui, vamos lá novamente em Juízes, capítulo 4, o versículo 3 que nós terminamos lendo aquela hora. Olha a reclamação que esse povo faz a respeito desse inimigo, ó. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha o que, igreja? Carros de ferro. O que eles tinham? 900 carros de ferro. E aí toda vez que eles pensavam assim: vamos de novo então para a batalha e vamos vencer o Jabim, vamos vencer Razor, o rei de Canaã. Só que daí eles pensavam: caramba, eles têm 900. Para a época, aquilo lá é igual aqueles aviões que os Estados Unidos têm, não é? Invisível, não sei o quê.
Ah, pastor, era só um carro de ferro. Mas Israel não tinha carro de ferro. Israel tinha umas ovelhas lá, que levava para o pasto e voltava. Como é que eles iam fazer agora? Eles não se prepararam. E o inimigo fez o quê? Durante 200 anos, o inimigo começou pensando: nós perdemos uma batalha. Olha o inimigo mais intrépido que os filhos da luz. Nós fomos derrotados, envergonhados, fomos reduzidos a nada. E eles começam então: vamos construir tudo de volta. E eles vão trabalhando para aquilo, trabalhando. Chega uma hora que eles tinham 900 carros novamente de guerra. Carros ali para ir para a batalha. Os inimigos tinham lá 10.000 soldados, você vai ver isso depois. Claro, Deus dá a vitória com um só, como foi os 300 para Gideão. Mas a questão é que a aliança estava quebrada. A questão é que eles não tinham condições de lidar com aquilo ali, porque eles estavam afastados. Como é que o desviado fala: não, mas eu vou vencer a macumba? Mas como você está desviado? Você precisa primeiro voltar para o caminho de Deus, para Deus poder tomar a tua frente de novo. E não é tão fácil assim. E aí vem, em vez de Israel pegar e durante aqueles 200 anos para frente se tornar a nação imbatível, a nação de Israel, como eu acabei de dizer para você, contando aquele dia, e não fizeram nada. A única coisa que eles fizeram, cada um arrumou um grupo de ovelhas lá, bois, não sei o quê, e começaram a ser agricultores. Começaram cada um a cuidar da sua própria necessidade. E deixaram tudo aquilo ali, se perdeu, ou seja, uma herança se tornou em cinzas, se tornou em destruição. O inimigo pegou as cinzas da derrota e transformou no império. Você vê como é que é? E às vezes nós não estamos entendendo isso. Jesus veio, venceu o inferno, não foi? Nos deu vitória e falou para vocês agora: prega o evangelho, fala de mim para todo mundo. O que o evangelho fez? O evangelho comemora a morte de Jesus, mas a partir dali eles vão voltando ao que era. A miscigenação espiritual começou a tolerar costumes, hábitos, deixou de ser um povo separado, começou a entender assim: não, o importante é que ele está feliz. Tem um monte de áreas da vida que a gente fala assim: não, podia roubar, matar, mas ele não está só sendo feliz. E vamos mudando, não é? As igrejas foram se tornando cada vez igrejas mais frias, foi mudando o padrão para atrair as pessoas por marketing e não pelo poder de Deus. A verdade que tinha que ser realmente o carro-chefe do evangelho se tornou detalhes. A palavra não importa, o importante é todo o ambiente. E aí você não vence mais batalha. Então a pergunta é: o que você fez depois daquilo? Nós só arrumamos o conforto do tempo. Hoje as cadeiras são de almofada, o ar condicionado climatiza o ambiente, não é verdade? Você põe o símbolo da igreja com tudo criado dentro de uma estratégia para ser chamativo, bonito, mas às vezes não tem mais o poder de Deus. Eu me lembro daquela passagem de Atos que o Paulo fala, o Pedro e o João falam assim: não temos prata e não temos, mas eles tinham quem? Em nome de Jesus que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. O tempo passou, nós temos prata, temos dinheiro, não é assim as igrejas dizem hoje, né? Porque as igrejas compram cinemas, compram prédios, compram tudo. Outro dia tinha uma igreja que comprou uma quadra lá para fazer só estacionamento, tirou casas boas, não é? Hoje tem condições, junta todo mundo, não é? Faz. Mas às vezes não tem mais aquilo que eu tenho, eu te dou, levanta e anda, porque daquele tempo de Cristo para cá, o que era para ter sido evoluído, consumado e reconquistado, acabou sendo deixado de lado. E aí nos tornamos uma igreja bonita, um prédio bonito, forte, mas sem nada no mundo espiritual para poder vencer. Conseguiu entender? Aí você pergunta: como que eu vou perder para o inimigo que eu já venci? É fácil. Não faça nada
que logo, logo você está fumando, você está bebendo, você está macumbado, logo, logo você volta na criminalidade, logo, logo você volta nos erros cotidianos, você volta a mesmo desânimo, logo, logo você volta a ter aquela gripe, você volta a ter aquele mal-estar, logo, logo, como eu falei daquele amigo que fez a cirurgia, hoje ele precisa de novo e hoje ele não pode porque ele já fez aquilo lá e hoje ele está preso na própria bênção que ele teve, sim ou não? Porque ele já fez, ele não pode refazer a dele necessariamente, já não tem mais o que fazer, é um risco muito alto. Então, hoje até o que ele fez de bom virou um problema para a vida dele, porque ele não fez nada a partir daí. Onde que eu quero chegar com isso, igreja? Se você não fizer nada pela tua vida espiritual, se você não fizer nada pelo teu casamento, se você não fizer nada pela tua família, pelo filho que você gerou, um dia você vai olhar para trás, você vai ter que lutar de novo para reconquistar o que você já tinha conquistado lá atrás. E se essa fase boa que você está vivendo, teu relacionamento pode acabar e você ter que estar lutando de novo para poder ter o que você já teve no passado. Mas por que não, então eu não vou trabalhar por aquilo? Ah não, mas agora eu estou bem. Aquele amigo, ele voltou a comer, afinal ele olhava para ele agora ele podia comer qualquer coisa. Ou seja, ele não mudou nada. Amém? Ele só recebeu uma oportunidade que não foi aproveitada. Não deixa esse hábito de você estar aqui orando, buscando, ser só uma oportunidade que se perdeu. Mas faça dessa oportunidade algo para mudar o teu dia de amanhã. Você está bem hoje? Trabalhe para que você esteja melhor. Eu falo no sentido espiritual. Conheça mais de Deus, tenha mais do poder de Deus, evolua espiritualmente, se prepare melhor. Aquele meu amigo, ele deveria ter feito o quê? Mudado o pensamento, não é? Devia ter mudado a dieta, devia ter mudado tudo na vida dele. Ele vai ter que fazer isso agora, o que ele podia ter feito lá atrás. A pessoa que um dia ela saiu do vício da bebida e ela voltou, ela vai ter que de novo vencer o vício da bebida. Agora eu não sei se você já percebeu isso na vida, a segunda vez é mais difícil que a primeira. Parece que a gente não tem o mesmo entusiasmo. É verdade ou não é? Sim ou não? Parece que você passa por aquele caminho, ele vai se tornando mais cansativo, porque nós não fizemos nada. E aí ele continua dizendo assim, um pouquinho mais à frente. 4. Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. 5. E ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Romá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar a ela suas questões. Continua. 6, né? Então Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. 7. E eu farei com que Sisera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas. E Deus fala: e eu o entregarei nas suas mãos. Olha que bênção, sim ou não? O que a Débora falou? O Baraque, Deus mandou você juntar 10.000 homens. Presta atenção que cilada também, naturalmente falando, tá? Naturalmente falando. Você pega 10.000 homens e vai lá para o Monte Tabor. Eu vou fazer com que o teu inimigo vá para lá com 900 carros de... Você calculou 900 carros de ferro para 10.000 pessoas? Como dizia lá fora no meme, né?
Manda parar de arrumar confusão, né? Não entra nessas coisas que não vai dar certo, né? Não adianta fazer isso daí. Concorda comigo? 900 carros. Imagina, hoje para nós, tinha 900 tanques de guerra e você tem 10 mil soldados. Tem como ir? Tem não, né? Foi isso que ela falou para eles. Aí eles começaram a chorar. É agora. Mas tem 900 carros de guerra. Tem 900 carros de ferro. Mas não tinha. Você entendeu? Não tinha. Eles tinham vencido esse inimigo. Já estava derrotado. Já tinha destruído esses inimigos. Nem tinha mais inimigos. Era só eles terem se preparado. Você entendeu? Era só eles terem ficado firmes. Pastor, o que eu vou fazer se o câncer voltar? Você não precisa que o câncer volte. Vença ele agora. O que você está fazendo após o teu tratamento, após a sua cirurgia? Pastor, a minha luta é contra aquelas pessoas que estão me causando mal. E o que você está fazendo para evitar isso? Talvez você continue os mesmos hábitos. Está andando com quem te faz mal, está convivendo com aquilo que não é bom. Não vai mudar nunca. É verdade ou não é? Um dia eu vou ter que clamar a Deus, vou dizer, Deus, eu não consigo. Não tem como, porque eu não estou fazendo nada para mudar isso. Só que Deus está dizendo para você, se já recebeu herança, pegue essa herança, multiplique essa herança, transforme essa herança em algo maior. Tem gente que vai ter que perder um casamento para tentar reconstruir um casamento. Para que perder o que você já tem? Luta por ele. Mantenha o que você tem hoje. Transforma isso em algo melhor. Amém? Você tem um filho? Pastor, agora eu tenho meu filho. Ensina ele para ele não estar na mão do traficante amanhã. Ensina ele para que ele não esteja na criminalidade. Ensina ele para ele não ser dependente do cigarro, da bebida. Mas não é só isso que mata as pessoas, não. A gente não ensina as crianças na alimentação correta, na vida. Ela vai ter que descobrir amanhã com as lutas que vêm. Mas você já sabe as lutas que existem, sim ou não? Você não sabe o que faz mal e o que faz bem? Mas a gente não faz isso para os filhos. Fazemos? Não, dá um pouquinho de refrigerante para ele, né? Mas só um pouquinho no mato. Tem pai que dá cerveja, né? A criança tomou vacina, presta atenção, ela tomou vacina para prevenir ela. Aí você dá o álcool, aquela vacina que é injetado para uma criança, você anula tudo com álcool. Você entendeu? Se enfraquece ela. E o pai dá aquele copinho de álcool, sabe? Que pai legal, pai bacana. Com 20 anos o filho tem que buscar ele na rua, porque ele está caído, bêbado. Poxa, você tinha um filho, você criou do teu jeito, né? Você ensinou ele, e aí você entregou ele na mão do inimigo. Agora a tua luta é o quê? Recuperar algo que já era seu. Para que tem que recuperar o que já era seu? Você já era dono daquilo. Você já tinha o teu casamento. Você já tem o teu filho. Você já tem o teu emprego. Você já tem a tua fé. Você já é vencedor. Para que você vai ter que lutar agora? Para ter que se tornar vencedor? Aí a conclusão de tudo isso. Enquanto o inimigo se fortaleceu, Israel se destruiu. O que Israel fez de mal? Miscigenação espiritual. Começaram a tolerar todas as religiões naquele período de 200 anos. Então todo mundo fazia alguma coisa lá que não era de Deus. Eles diziam assim, não, mas isso não muda nada. Deixa eles fazer, problema deles. E deixavam. Aí, absorção de costumes. Sem perceber, eles começaram a servir outros deuses. Às vezes você não serve ao inimigo, mas você ajuda o inimigo a ser servido. Sim ou não? Quando nós deixamos de ensinar a verdade, nós já estamos facilitando para o inimigo, não é? E ele foi enfraquecendo, Israel foi enfraquecendo. Mas pastor, por que Deus não fez nada? E por que Deus tinha que fazer alguma coisa? Deus já tinha dado a vitória para eles, tirou eles do cativeiro, eles eram um povo livre. Quem tinha que cuidar? Deus ou eles? Eles. Mas a gente está falando, mas se Deus me amasse, pastor, Deus não deixaria. Mas se Deus te cutuca, né? Se Deus pega no teu pé, esse negócio de religião, pastor, essa perturbação, não aceita também. Você está entendendo?
Só que amanhã isso vai se tornar um grande problema. E ele continua, perda de identidade, porque quando você começa a entender todas as situações e se tornar simpatizantes com aquilo, você já não é mais um cristão. Não é verdade? Um cristão, ele é parecido com quem? Antigamente, alguém ia para uma igreja, um crente, você sabia que ele era um crente. Hoje você não sabe mais se ele é um crente. Você não sabe se ele vai para o baile, para o forró, para a praia, para a igreja. Você não sabe. Se você ver ele na rua e falasse tivesse um experimento social, esse está indo para onde? Você não sabe dizer. Ô pastor, mas a gente tem que ter roupa. Não, você tem que saber o que você é. Não é? Não adianta você também ao crente, vem todo arrumadinho aqui, na academia você vai, parece que está indo para... Aí você vai para outro... Não, você tem que ser quem você é. Mas antigamente você sabia quem era quem, estava indo para onde, não é verdade? Olhava lá, que esquisito, né? O crente, a gente não era crente, olhava para o crente, era esquisito ver um crente. Mas todo mundo sabia que era um crente. Mas a crítica do crente, qual que era? Ele é crente. E hoje? Hoje o crente não paga, o crente está revoltado, o crente destruiu o casamento de outro crente. Né? Tem um filho fora do casamento, o crente tem... É um monte de coisa que aparece que você fala, mas que crente que é o crente? Não mudou nada. Aquele dia para ele ficou na memória e ele continua vivendo de outra forma. Ou seja, ele perdeu a identidade espiritual. A igreja de hoje. Aí o que acontece? Você perde a identidade. Aí vem o princípio da derrota. A derrota não está lá quando aparece uma luta. A derrota está aqui, ó. Começa daqui, do altar. Quando eu deixo de receber, ou quando eu deixo de praticar exatamente o que Deus espera da minha vida. É ali que começa o meu fracasso. Amém? Conclusão de tudo isso daí que a gente está falando aqui. O inimigo passa a estar dentro do seu quintal, passa a estar ali, aonde era para você estar bem, você começa a ser destruído por esse inimigo. E aí o que acontece? Quando a Débora ou o Baraque, ele encontra esse povo, ele já tem um povo que está assim, com medo, preocupado porque o inimigo era muito mais forte, com uma sensação de que não poderia vencer aquela batalha. Mas aí, claro, tem uma lição de Deus. Deus não precisa da quantidade de nós, Deus precisa que o coração se volte para Ele. Amém? Mas a Bíblia manda eu estar preparado. E o que eu quero com essa mensagem para você? Se prepare para aquilo que você quer ou para aquilo que você não quer. Amém? Porque se você viver a tua vida comemorando o grande dia da vitória, do batismo, o grande dia que você conheceu a igreja, conheceu a Cristo, o dia que você teve lá a tua formatura, o dia que você conseguiu o teu carro, o dia que você conquistou a tua casa, se você viver cantando essa vitória, vai chegar um dia que você vai ter que reconquistá-la de novo. Teu carro vai estar refinanciado, a tua casa, você vai colocar ela lá como garantia, porque você não fez nada para manter aquilo a qual Deus te deu. Você está entendendo? É disso que eu estou falando. E o mundo espiritual, mesma coisa. Eu tenho a coroa da salvação hoje. Se eu não fizer nada, o inimigo que você venceu ontem, ele vai se tornar mais forte. E quando ele se tornar mais forte, olha o 8 que diz. Olha, o Baraque era o responsável por eles, né? Então Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei. Que homem banana também, né, irmão? Falou, se a Débora for com ele, né, aí eu vou, né? Mas se você não for comigo, não parece real, mas você está lendo exatamente isso. No caso ali, o responsável, o juiz deles ali no momento, falou para ela, eu só vou se realmente você está falando que Deus disse, você tomar a frente e for. Então você vai também para a batalha junto comigo. Se morrer, vai morrer Débora, vai morrer Baraque, vai morrer os 10.000 de Naftali, né? Se você não for,
Se vira com aqueles que se atendem debaixo da palmeira. Isso é um problema seu. Mais ou menos isso que acontece. E se nós não fizermos também o que precisa ser feito hoje, você orar, você buscar, você andar com Deus, provavelmente, daqui a algum tempo, você vai precisar de novo de libertação, de novo de conversão, de novo de lutar pelo teu filho. Sabe aquela dor do parto? Não vai ser nada comparada à dor de ver na mão de um traficante. Não é comparada à dor de ver muitas vezes uma macumba destruir um relacionamento, uma casa, uma família. E ninguém dá valor enquanto não perde. Depois que perde, às vezes é tarde demais. Você entendeu isso? Hoje eu converso com aquele amigo meu e ele fala assim, ele disse para mim outro dia, eu não soube aproveitar. Ele falou assim, eu não tinha cabeça naquele momento. Eu tive uma grande vitória, ele falou para mim, mas eu não tive cabeça para lidar com aquela vitória. É exatamente o crente de hoje. Você tem algo, você conquistou algo de Deus, mas você não tem cabeça. Você que eu digo a mensagem, para lidar com aquilo tão grandioso que Deus nos deu. Ah, pastor, hoje eu sou livre. Hoje é, e amanhã? Não é verdade? Pastor, agora eu tenho a minha casa. Hoje você tem, e amanhã? Né? Você tem um carro, se você não consertar, não fazer a manutenção, amanhã você não tem mais um carro, amanhã você tem um problemão dentro da tua casa. É verdade ou não é? Aí você liga o carro, não pega, ele anda, você vai para onde você vai, tem que chamar o mecânico para trazer de volta, porque ele não volta sozinho. Culpa de quem? De quem que é a culpa? Aí você fala, o diabo é terrível, pastor. O diabo é terrível. Quem que é terrível? O diabo ou eu que não cuidei do que tinha? Teu casamento é assim também. Não cuida não, para você ver. Quando você estraga, acabou. Ah, pastor, mas dá. Cuida hoje. Não fica naquele negócio do grande dia, o grande dia. Tem gente que marca o dia do namoro, não foi? Ah, hoje faz 5 anos. E vai mudar o quê? Fazer 5 anos para você? Fazia 200 anos que eles tinham vencido Hazor. 20 anos já estavam oprimidos. Dos 200, 180 anos eles estavam ali. O Jabim vinha com os 900 carros de ferro e eles eram oprimidos. Meu Deus, como podia um povo tão forte, tão poderoso, com Deus tão grandioso, esse povo hoje estava debaixo do jugo do inimigo que tinha sido vencido. Não deixe o inimigo retornar para a tua vida. Você já sabe onde você errou, você já sabe onde você falhou, você já sabe aonde está dando errado na tua vida. Faça alguma coisa a respeito. Isso é ser de Deus. O que eu vou fazer agora com isso? Aí a tua vida vai mudar. Amém? Essa mesma mensagem, eu vou continuar o restante dela para você no domingo que vem. Amém? Que aí eu vou depois trazer a parte onde a Débora, ela vai realmente para a batalha com o Baraque. Amém? Mas a hoje encerra por aqui a mensagem. Tá bom? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Lição de hoje, né? Como você vai vencer o inimigo, perder para o inimigo que você já venceu? Não fazendo nada a respeito daquilo a qual você conquistou. Então tome cuidado hoje.